Então tá, pessoal, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre redes neurais convolucionais, né? E vou focar na parte de classificação binária de espécies arbóreas, né? Isso em dispositivos móveis, tá bom? De já eu agradeço por vocês estarem aqui e por vocês demonstrarem interesse na minha apresentação, no meu trabalho e no trabalho do grupo como um todo. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Mário, eu sou formado em técnico de informática pelo IFMA e atualmente eu estou no último semestre de ciência da computação aqui na UFMS. Trabalhei na Embrapa Gado de Corte por uns tempos, trabalhei na área de modelos matemáticos para a área da computação. Atualmente eu sou bolsista PIBIC e trabalho na área de inteligência artificial. O objetivo dessa minha palestra vai ser basicamente apresentar alguns conceitos para vocês sobre redes neurais convolucionais e mostrar como que se dá o processo de classificação de imagens em dispositivos móveis. E vou focar um pouco na minha pesquisa, que no caso é a parte de classificação de árvores. Para começo de palestra, a gente tem que responder uma pergunta, né? Assim, mas afinal, o que é uma rede neural convolucional? Né? Então, assim, para poder responder essa pergunta, eu acredito que esse vai ser o slide que tem mais texto, só para que a gente possa prosseguir de maneira mais tranquila, tá? Então, assim, dado a definição da literatura que a gente tem, uma rede neural convolucional é um algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos que resolve um problema. Então, a rede neural convolucional é uma sequência de passos que resolve um problema de aprendizado profundo que captura uma imagem como entrada e, através disso, ele atribui um peso e um viés a essa imagem. Existem vários aspectos, né, que são capturados também, só que os mais importantes que são atualizados são esse peso e esse viés. E consegue detectar aí alguns objetos na imagem e ser capaz de diferenciar uma imagem, por exemplo, de um cachorro, de um gato, e falar qual que é a imagem de um cachorro e qual que é a imagem de um gato. Então, na tentativa de definir uma rede neural convolucional, aparecem alguns termos aqui que podem ser novos para algumas pessoas, como, por exemplo, esse termo aprendizado profundo, esse termo peso, esse termo viés, né? Então, na verdade, eu coloquei isso proposital porque o ideal seria começar falando sobre inteligência artificial e depois eu falar um pouquinho sobre machine learning, que é a parte de aprendizagem de máquina, e depois eu falar um pouco sobre aprendizagem profunda e só então eu poderia começar a falar sobre rede neural convolucional. Né? Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, a rede neural convolucional ele é um subgrupo de um subgrupo de um subgrupo de um grupo como um todo. Né? O grupo maior, que fica no topo, no caso aqui a inteligência artificial, é uma tentativa de nós, seres humanos, conseguimos programar máquinas para que elas consigam tomar decisões tão bem quanto um ser humano. Né? Quando a gente desce um pouco mais o nível, a gente chega aqui na parte de machine learning, que seria aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, esse subgrupo, nada mais é do que um conjunto de algoritmos que consegue aprender alguma coisa e dar algumas respostas tão bem quanto um ser humano daria. E só então a gente chega na última parte, que é a parte de Deep Learning, que nada mais é do que essa parte de cima um pouco melhorada e mais otimizada com alguns resultados novos. Praticamente quase todos os resultados de computação hoje que a gente tem de estado da arte estão aqui nessa área aqui de Deep Learning. E por fim a gente chega aqui na parte de rede neural convolucional. Uma rede neural convolucional, ela vai ser simplesmente, tenho aqui uma imagem aqui que consegue me expressar melhor. Uma rede neural convolucional, ela é simplesmente uma tentativa da gente conseguir reproduzir o que acontece no cérebro humano no computador. Por isso que o nome é rede neural. Esse nome vem de neurônio, que é o neurônio que a gente tem nos nossos cérebros. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem dois tipos de redes neurais. A gente tem essa rede neural aqui, é uma rede neuralzinha pequena, já que eu explico ela, e tem essa outra rede neural aqui, que ela já é bem mais grande. Né? Então, o que a gente tem?
vamos pensar, no primeiro momento, como funciona o cérebro humano. Nosso cérebro ele trabalha da seguinte maneira. Ele capta algumas informações do mundo através dos nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele processa essa informação e ele dá uma saída para ti. Então, se alguém chega para ti e fala o seguinte, olha, aquilo é um elefante, por exemplo. Você pega a imagem de um elefante como entrada, processa essa imagem, tira alguns atributos disso e armazena essa informação que aquilo é um elefante em alguma parte do seu cérebro. Quando você vê um segundo elefante, que ele entrar aqui, você vai ter essa informação processada e você vai conseguir saber se é um elefante, se é um hipopótamo, se é um leão, algo do tipo. Então, uma rede neural é basicamente isso. Cada bolinha dessa é um neurônio, e cada neurônio desse ele realiza um cálculo. Então, é um conjunto de neurônios, que a gente chama aqui de camadas, se conversando entre si, por assim se falar, e depois, no final de todo esse processo de conversação, eles mandam um resultado para a gente. A Deep Learning, que é aquilo que a gente viu lá no terceiro nível, nada mais é do que várias camadas. Esse termo Deep Learning ele é aprendizado profundo. E daí vem a ideia. Porque lá na rede neural clássica, que a gente só tem um neurônio, na Deep Learning você vai ter... Desculpa, a gente só tem uma camada para poder processar isso. Na Deep Learning a gente vai ter várias camadas trocando informações entre si e no final ela vai ter uma resposta muito melhor do que seria, por exemplo, uma rede neural que trabalha apenas com uma camada. Então, essa tentativa de reproduzir como que o cérebro humano funciona se chama Deep Learning, se chama Machine Learning, se chama inteligência artificial. Não é difícil a gente olhar para uma rede neural e saber que ela funciona parecido com o que é o cérebro humano. Só que um detalhe que a gente quase nunca fala é que a gente sabe o que acontece em cada camada, a gente sabe como que esse neurônio manda informação para esse, porém, uma decisão inteligente, ela é difícil. É difícil de ser explicada. Então, sempre que vocês verem alguém falando sobre inteligência artificial, sobre deep learning, vocês perguntem para ele por que é difícil a gente explicar como que uma rede neural funciona, como que uma deep learning funciona. Provavelmente ele vai te falar que explicar uma decisão inteligente é difícil. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a classificação. A gente falou um pouco aqui sobre inteligência artificial, sobre machine learning, sobre rede neural convolucional. E agora a gente vai falar um pouco sobre classificação, isso no contexto de IA, né? No contexto de inteligência artificial. O que vem a ser classificação? A classificação, no contexto de inteligência artificial, é basicamente tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado do que de classificação no contexto do mundo real. É basicamente você olhar qualquer coisa e falar de qual classe ela pertence. Mas como assim qual classe? Você falar se é um gato, se é um cachorro, se é uma tesoura, se é um elefante, se é um leão. Então, a gente pode olhar aqui por essa imagem que existe vários tipos de técnicas que a gente utiliza em Deep Learning para conseguir fazer o processo de classificação e reconhecimento de um objeto. Classificação é o mais simples de todos. Você dá uma imagem para a rede neural, e a rede neural olha essa imagem, passa por todos aqueles neurônios, e no final ela vai falar, olha, essa imagem inteira eu acho. Mário, seu microfone tá mudo? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Ele ficou mudo em qual parte? Acho que o seu microfone ficou mudo também, não era? Tá. Obrigada. Nos gatos. Obrigado, Felipe. Obrigado.
Então tá bom, continuando aqui. Os gatos. Então, gente, um segundo tipo de classificação que existe é a classificação com localização, que seria o apontar. Você pega, por exemplo, uma criança, põe ela em um jardim e pede para ela poder dizer, por exemplo, onde que está o gatinho, onde que está o cachorro. Ela vai apontar para o gatinho, ela vai apontar para o cachorro. Esse processo ele é chamado de classificação com localização, e na inteligência artificial é basicamente você dar uma imagem para a rede neural e ela vai dizer o seguinte: olha, eu acho que é gato e eu acho que ele está aqui. É muito mais preciso do que eu dizer simplesmente nessa imagem tem um gato. E através desse processo, através desses métodos, surgiu outro ramo em Deep Learning, que é a parte de detecção de objetos. Que antes eu só detectava apenas um objeto, ou seja, era simples a minha detecção, né? Agora, na detecção de objetos, a minha inteligência artificial tem que falar o seguinte para mim: olha, eu quero saber todo mundo que você consegue detectar nessa imagem. Então, em imagem como essa, a inteligência artificial ia dizer que tem gato e onde que está o gato, ou seja, usando essas duas técnicas passadas, que tem cachorro e onde está o cachorrinho, e que tem um pato e onde que está o patinho. E, por fim, né, que na verdade, assim, é o que a gente tem, na verdade, o que a gente tem de estado da arte hoje na área de Deep Learning, a gente chega no último passo, que é a parte de segmentação semântica. A segmentação semântica, ela é basicamente a união de todos os outros passados. Em vez de ela dizer que o retângulo inteiro tem um cachorro ali dentro, ela tenta dizer exatamente aonde que está o cachorro. Ela, como se ela estivesse olhando como a gente está olhando. Então, esse processo aqui, que a gente viu, essas 4 etapas aqui, elas são as 4 etapas clássicas da área de Deep Learning que a gente tem hoje. Que é a área de você classificar uma imagem, você classificar e dizer onde está, a área de você classificar uma imagem, mas com várias classes, e a última área, que é a área de você classificar uma imagem, dizer o que tem dentro dessa imagem e dizer exatamente onde que está isso. A gente tem aqui cachorrinho, gatinho e patinho. Agora imaginem que você treinou uma rede para conseguir reconhecer tumor cerebral. Isso é importante para a gente, porque ou você tem um conhecimento muito grande na área para conseguir fazer esse reconhecimento, ou você não consegue fazer. Porque é muito, muito, muito difícil trabalhar com imagem cerebral. Algumas redes atuais, elas têm uns resultados muito bons na área de detecção e principalmente a segmentação semântica aí na questão de tumores cerebrais. Eu falei aqui do tumor cerebral, mas eu queria trazer para vocês aqui um exemplo clássico do Brasil, que foi esse rapaz aqui. Ele era procurado pela polícia e estava fugitivo da polícia. E ele foi dançar o carnaval na Bahia. E olha só que interessante. Ele estava vestido de mulher, colocou uma peruca, estava aqui com esse carrinho e tinha um monte de gente do lado dele. Aí na verdade, as câmeras de segurança captaram a imagem lá do carnaval e elas têm um banco de dados de todos os criminosos. Então, elas sabem quem é criminoso e os demais, no caso, ela não vai conseguir fazer essa identificação porque não foi treinado, mas pelo menos os criminosos foram treinados. E quando esse rapaz passou com frente à câmera, a inteligência artificial que tinha, na verdade, que foi implantada pelos policiais, conseguiu detectar aqui que esse rapaz, ele era um criminoso e que, no caso, ele não poderia estar ali. Imediatamente a polícia efetuou aí a prisão do rapaz. Mas olha só, gente, o poder que está a coisa hoje. Imagine que você conhece essa pessoa na vida real. Agora imagine que ela se veste dessa maneira. Você não vai saber onde que ela está. Você não vai saber se ela passou por ali ou não. Então as técnicas de inteligência artificial que a gente tem hoje, elas são muito boas, estão praticamente no estado da arte. A classificação binária, ela é um tipo de classificação. Ela é naquela primeira partezinha de classificação, porque naquela primeira parte eu poderia ter, por exemplo, 10 classes, poderia treinar uma inteligência artificial que reconhece 10 animais.
Na classificação binária, eu só preciso dizer se esse animal que eu estou testando, ele é de uma determinada classe ou não. Eu só preciso responder sim ou não. Ela é a classificação mais simples que tem, porque ela só precisa dizer sim ou não. Então, no contexto de rede neural convolucional, é basicamente você ter uma imagem de entrada, essa imagem passa por uma série de neurônios que fazem uma série de processamentos em cada camada, e no final ela diz para mim se é gato ou não. A relação que a minha palestra tem com dispositivos móveis é que, a primeiro momento, assim que eu entrei na faculdade, eu sempre tive um interesse de desenvolver aplicativo, eu sempre tive um interesse de pesquisar na área de aplicações móveis. E a gente tem aqui uma foto de 2005 e uma foto de 2013, né, da posse aí de 2 papas da igreja. A gente vê que alguma coisa mudou na sociedade, né? Nós não somos mais aquela mesma sociedade que a gente tinha 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Existe um conjunto de dados muito famoso chamado ImageNet, que nada mais é do que um conjunto de dados que tem fotos de 1000 coisas. E são aproximadamente 1,2 milhões de fotos que você usa para o seu treinamento e 100 mil fotos que você usa para poder testar, para saber se aquele que você treinou está bom ou não. Em 2017, os algoritmos que treinaram esse conjunto de dados, eles estavam com taxa de erro de 2,251%. O que isso significa? Significa que se você pegar uma pessoa e colocar para ela classificar 1000 coisas, e pegar seu algoritmo e colocar para ele classificar essas mesmas 1000 coisas, na verdade, 100 mil imagens, que foram as imagens de teste, o algoritmo ele teria uma precisão aí de aproximadamente 97%, né, de precisão, que acertaria em todos os casos, 97% das vezes. Então, assim, foi um avanço muito grande, muito rápido que a gente teve da inteligência artificial nos últimos anos. Agora a gente entra para o meu problema, que é a parte de classificação de árvores. Eu trabalho na UFMS com pesquisa e eu tenho um problema que eu preciso classificar algumas árvores. Tenho interesse, um determinado interesse ambiental aí para a população e para a sociedade. Então, a árvore que eu estou classificando atualmente se chama cumbaru, né? Do latim Dipteryx alata. Ela é uma árvore que tem um importante interesse ambiental porque ela tem essa castanha aqui. Essa castanha dela, ela tem propriedades nutricionais altíssimas, grandiosas, e até um tempo atrás, se uma árvore dessa nascesse no seu quintal, você não poderia cortar, ela era protegida por lei. Hoje ela já não está mais protegida por lei, porque ela já não está mais em um grupo de extinção. Mas é interessante a gente saber reconhecer essa árvore, né? Existem vários tipos de outras árvores, existe um montalhado de coisas que dá para fazer com inteligência artificial. Atualmente eu estou trabalhando na área de classificar algumas árvores. Atualmente as ferramentas que dão suporte para a gente poder treinar uma rede, treinar uma inteligência artificial, treinar uma rede neural, são essas. Basicamente as principais, pelo menos. A gente tem aqui o Python como linguagem de programação, a linguagem de programação com sintaxe simples. É praticamente você escrever um texto em inglês que o computador vai entender aquilo que você está escrevendo. A gente tem aqui 2 frameworks que trabalham aí com a construção dessas inteligências artificiais, com a criação de camadas e com essas redes aí, que é o PyTorch e o TensorFlow. Eu deixei alguns links aqui e a palestra vai ser disponibilizada depois. Depois vocês podem dar uma olhada aqui na documentação. Existem algumas redes que são utilizadas, algumas redes clássicas, na verdade, que são utilizadas para classificação de imagens. Elas têm uns resultados muito bons, mas isso não te limita a usar somente elas. Você pode usar o resultado delas no seu problema, mas isso não quer dizer que você vai usar somente essas. Você pode criar sua rede neural do zero, praticamente. Você pode dizer, olha, eu acho que tal rede neural vai funcionar, aí você precisa entender como que ela funciona mais a fundo, aí vai entrar outros conceitos, que você vai entender o que é cada camada, o que cada camada faz, o que é um neurônio mais especificamente.
Só que atualmente o que o pessoal está fazendo é usar uma técnica chamada transferência de aprendizado. Funciona assim. Você pega uma rede neural que alguém já treinou e já testou e usa os resultados dela. E você consegue chegar em resultados tão bons quanto foram o resultado da, da rede original no conjunto ImageNet, né? Que é aquele conjunto que eu mostrei para vocês em 1000 classes. Então a gente tem aqui alguns modelos, né? Algumas redes. A gente tem aqui o tamanho do arquivo que é gerado. Esse tamanho do arquivo aqui é como se fosse uma foto em alta resolução. Se você tem uma foto em alta resolução, ela vai ser bem grande. Se você tem um vídeo em Full HD, 4K, ele vai ser bem grande. Porém, a riqueza de detalhes dele vai ser muito maior. Só que quanto menos qualidade você tiver, menor vai ser o seu arquivo. A rede neural funciona da mesma maneira, né? A diferença é que algumas têm alguns resultados melhores, sendo mais pequenas, porque tem algumas otimizações e por aí vai. Então, dessas redes neurais aqui, a gente observa aqui que tem duas que tem o nome mobile. Tem essa NasNet Mobile e essa MobileNet. Tem a versão 1 e a versão 2. Dentre todos esses arquivos aqui, a gente vê que, olha, essa primeira, Exception, 82 megas. Olha essa VGG, praticamente meio giga. Mas olha essas mobile aqui, ó, 23 megas, 16, 14. Por que elas têm esse nome mobile? Porque elas são redes otimizadas para dispositivos móveis. Elas existem para que você consiga transportar isso para um aplicativo e o aplicativo não fica tão pesado na hora de carregar a rede. Porque por mais que os celulares hoje estejam com uma tecnologia muito avançada, ainda existem algumas limitações, como por exemplo a memória e o processamento. A gente tem aqui essa segunda coluna aqui, que é a coluna de acurácia, que é quão bom essa rede é da primeira vez que ela fez a classificação. Então a gente tem aqui que o melhor resultado está sendo da Inception ResNet V2, desculpa, o melhor resultado está sendo da NasNet Large e da Inception ResNet, que é aproximadamente 82% e 80%. Porém, não dá para usar a Inception ResNet em um dispositivo móvel. Dá até para usar. Porém, você tem que admitir que o teu aplicativo vai ter 1/4 de 1 GB de tamanho, e se você utilizar aqui a NasNet Large, o teu aplicativo vai ter mais que isso, 1/3 de 1 GB. Então, a gente apela para as redes mobiles, que tem uma acurácia boa, não perde muito, pelo menos na primeira classificação, e tem um tamanho pequeno. Enquanto que no top 5, nas 5 primeiras classificações, você vai ter aí que a maioria das outras redes, principalmente as mobiles, elas têm um comportamento bem parecido do que foi lá no top 1. Só que as redes aqui que são mais estandarte, elas têm uma taxa de acurácia bem maior. Eu só vou dar uma olhada aqui no chat. Ah, tá. Foi o Instagram. Ok. De todas essas redes aqui, eu vou pegar só uma delas, só para poder mostrar qual que é a cara de uma rede dessa. Quando a gente fala uma rede neural, que cara que tem isso? Né? Porque a gente fala que é uma tentativa de simular o cérebro humano. Mas como que seria uma tentativa de simular o cérebro humano? Eu peguei aqui a VGG19, que é uma rede que tem uma acurácia boa, do geral, só que ela é uma rede pesada. Ela é muito, muito grande. Né? É basicamente essa a cara de uma rede neural. Né? Funciona assim. Você entra com uma imagem, é feita uma série de processamentos e você transforma isso em outra imagem. É feita outra série de processamentos, você transforma isso em outra imagem. Outra série de processamentos e transforma em outra imagem. Transforma em outra, processa. E no final, você classifica e diz do que é cada coisa. Então, os nossos neurônios funcionam basicamente assim. A gente olha alguma coisa, isso é captado por os neurônios que tem dentro dos nossos olhos, e eles vão mandando para os neurônios das camadas até chegar na parte do nosso cérebro que faz alguma coisa. Então, a grosso modo, uma arquitetura de uma rede é basicamente a quantidade de convoluções. O processo de convolução nada mais é do que você pegar uma imagem, aplicar alguns filtros e ter uma imagem diferente da que você tinha anterior, só que você conseguiu extrair algumas características. Eu tenho esse dataset de árvores aqui. Por que classificar árvore é tão difícil?
Porque árvore é diferente de um cachorro e de uma vaca. Quase todas as árvores elas são muito parecidas, muito, muito, muito parecidas. Não vai ter assim um atributo assim que seja específico de tal árvore. Claro que tem, por exemplo, se você pegar uma palmeira, você pegar uma árvore que não é palmeira, você vai ver que elas têm uma diferença bem grande. Só que a que eu estou classificando em específico, ela é essa aqui, né, que é o cumbaru. Então, classificar uma foto de uma árvore é difícil porque tem carro geralmente perto, tem outros fatores, tem outras árvores. Como que eu vou saber que árvore é qual? Né? Então, assim, é difícil classificar árvores. Tem alguns estados da arte aí que dá alguns resultados para a gente, mas ainda assim são resultados que eles não são tão bons quanto é o ser humano hoje em dia no quesito classificação de árvores, mas os resultados estão muito bons também. Para que a gente consiga reduzir aí essa taxa de erro na hora do treinamento, a gente usa algumas técnicas de pré-processamento de imagem. Basicamente, tu pegar uma imagem, dar um zoom nela, girar a imagem, afastar ela um pouco para a direita, afastar um pouco para a esquerda. Esse processo é chamado de aumento de dados, do inglês Data Augmentation. É basicamente para que você não decore o seu conjunto de dados. Com isso, eu tive alguns resultados e eles foram muito bons, né? Na MobileNet V2, que é a mais leve que tem, eu consegui aí na classificação binária uma acurácia de 97% e uma taxa de perda de 0,071%. Por que os resultados foram bons? Porque na classificação binária, se o teu algoritmo não bate 50%, ele não serve para praticamente nada. Porque imagina que você só precisa dizer sim ou não para todas as perguntas. Se você sair chutando sim ou não, você tem taxa de acerto inicial de 50%. Então, para a classificação binária, ela precisa admitir uma taxa de acerto de, no mínimo, mais de 90%. E para árvores, isso é muito difícil. Então, assim, eu consegui esses resultados depois de algum tempo de pesquisa. São uns resultados bem bons. A gente tem aqui esses dois gráficos aqui, que ele é basicamente ele é a taxa de acurácia, ou seja, quantos por cento das vezes o meu algoritmo acerta, e a minha taxa de perda, né? E como foi aí que se comportou cada perca. Então, na taxa de acurácia, quanto mais próximo aqui do 100, melhor. E a gente viu que ele convergiu aqui para o 100. E na taxa de perca, quanto menos erro eu tiver, melhor. Né? Então, ele está convergindo aqui para o 0. É fácil olhar que os dois gráficos, um converge para 1 e o outro converge para 0. E isso é muito bom quando a gente se trata de classificação. Bom, com isso, eu desenvolvi um aplicativo chamado Icarus. Eu ainda estou trabalhando no nome, porque algumas pessoas falaram que o nome é estranho e tal, mas a ideia do nome é que Ícaros é um personagem da mitologia grega que um dia foi voar, voou muito perto do Sol e morreu. Ou seja, ele não aprendeu a voar. Não faz muito sentido, mas vou mudar o nome. Ele é basicamente um aplicativo onde eu coloco, independente da rede neural que você treinou, você coloca a sua rede neural treinada e coloca suas classes, e ele reconhece automaticamente esse arquivo, e você já pode sair fazendo suas classificações. No meu caso aqui, ele já armazena em banco de dados a classificação de cada imagem, ele já te dá a precisão, guarda isso, deixa isso para você em formato bonito, salva, por exemplo, a latitude e longitude de onde você fez isso. No futuro ele vai estar disponível para qualquer pessoa baixar. Eu ainda estou fazendo algumas alterações e o nome vai ser uma delas. Basicamente, eu coloquei aqui algumas funções extras no aplicativo. Como você clica aqui na imagem para poder classificar uma imagem, você pode tirar uma foto da imagem, classificar na hora. Quando você tira essa foto aqui, ele já classifica aqui na hora para ti, falando a classe, qual foi a probabilidade de chance de ser dessa classe e a latitude e a longitude local. Esse aqui está 00 porque eu fiz no ambiente simulado. E ou você pode selecionar algumas imagens da galeria também. Né? Então, no geral, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço demais por vocês terem me ouvido até aqui. Eu sei que eu extrapolei um pouco o tempo. Então, assim, se quiser passar para a próxima palestra fazendo só uma pergunta ou duas, eu vou entender.
Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora a gente abre para uma ou duas perguntas, porque eu acho que eu estourei o tempo bem estourado. Obrigada, Mário. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quiser alguma dúvida ou acrescentar alguma coisa? Mário, tem uma pergunta aqui. Opa. Peraí, deixa eu subir aqui o chat. O José perguntou se você pode falar um pouco sobre o fine tuning. O Fine Tuning, posso sim. Deixa eu voltar aqui no slide, que eu consigo falar sobre ele bem aqui eu consigo falar. O Fine Tuning, do inglês ajuste fino, ele consiste basicamente em você ter uma rede já treinada, por exemplo, uma rede que foi treinada com a ImageNet, com 1000 classes. Imagina que você está querendo reconhecer raça de cachorro. A ImageNet, ela já treinou algumas raças e já treinou o que é cachorro. A rede neural já sabe o que é cachorro e já sabe como que extrair uma característica de um cachorro. O Fine Tuning, ele entra depois do que a gente chama de transfer learning, que é a transferência de aprendizado. Porque você pega essa rede já pré-treinada, desativa ali alguns neurônios, fala assim, olha, eu não quero classificar 1000 classes, eu quero classificar essas 5 classes. Porém, você precisa reconhecer que o que eu quero, você já fez em algum ponto, só que não necessariamente o mesmo problema. Então, o que você faz? Você desativa alguns neurônios, você usa aquilo que já... Na verdade, você usa aquilo que já tem, né? Aquilo que a rede já aprendeu sobre uma determinada coisa, e assim você consegue ter um resultado muito melhor do que aquilo que você teria se você pegasse uma rede do zero e falasse assim, aprende para mim o que é raça de cachorro. Porque se você pegar uma rede do zero e falar assim, olha, aprende para mim o que é raça de cachorro, ela primeiro vai aprender como que se identifica um cachorro, depois vai aprender a classificar as raças. Agora, se você parte de uma rede que já sabe o que é um cachorro, para ela aprender sua raça, é muito mais fácil para a rede, ela converge muito mais rápido e a taxa de acurácia dela é muito melhor. Né? Então, esse ajuste fino é basicamente isso, né? Que a gente tem aí no meio da Deep Learning, né? É um conceito que apareceu depois que a Deep Learning começou a fazer mais sucesso. Mas também, assim, foi de uns tempos para cá que isso apareceu. Oi? Oi? Opa, deixa eu sair aqui da minha apresentação. Ok, gente. Nayara, acho que seu microfone está desligado. Agora que eu vi, obrigada. Está tendo bastante elogios à sua apresentação, bastante interessante, o pessoal está comentando. Ricardo falou que também não mudaria o nome, gostou de Ícaro. Eu confesso que eu também. Aí E sim, o aí Jafet sim. perguntou se você pode detalhar um pouco mais da convolução. Falar um pouquinho mais sobre o processo de convolução. Posso sim. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E deixa eu caçar uma imagem aqui que eu já sei. Ela é boa. Essa imagem aqui. Vamos lá. Esse processo quando você fala convolução, é basicamente você ter alguma coisa, no caso aqui você tem uma imagem de entrada, você pega essa imagem de entrada aqui e transforma em outra imagem. Né? Para transformar essa imagem em outra imagem, existe uma série de técnicas. Uma das técnicas seria transformar essa imagem em preto e branco. Quando você transforma essa imagem em preto e branco, automaticamente você perde muita informação da imagem. Por quê? Porque imagine que você está classificando
um sapo que é venenoso de um sapo que não é venenoso. O sapo venenoso ele vai ser bem mais colorido do que o que não é. Se você, por exemplo, começa transformando a imagem em preto e branco, você perdeu uma série de informações sobre a imagem. Por outro lado, existem algumas outras áreas, existem algumas outras aplicações onde transformar a imagem em preto e branco é até bom. Porque você não precisa da informação da cor, você precisa da informação da estrutura. Uma outra técnica, por exemplo, seria considera uma imagem como sendo uma espécie de matriz, onde você tem aqui linhas e colunas, e em cada pontinho desse aqui você tem um pixel. Um pixel, ele nada mais é do que um valor tridimensional, alguns deles têm uma dimensão a mais, que é a taxa da intensidade da luz, mas vamos falar só do valor tridimensional, que é o RGB. Então, cada ponto da minha tela aqui, ele tem um nome, ou melhor, um valor RGB. RGB por quê? O valor de red, que é vermelho, o G de green e o B de blue. Então, as imagens, na computação, né, pelo menos no processamento de imagem, eles são representados pelo padrão RGB. Então, cada valor desse dado, né, tridimensional, ele vai ter um valor que varia de 0 a 255. Sendo 000 preto e 255, 255, 255 branco. O que existe nesse meio de combinação é o que determina as demais cores que são representadas. Então, o processo de convolução é isso. É você pegar uma imagem, aplicar filtro, aplicar redução, pegar a metade da imagem, pegar o meio da imagem, pegar só os pixels que você acha que são relevantes e você passa isso para a camada da frente. A camada da frente já vai receber, por exemplo, a imagem preto e branco. Ele vai falar, olha, agora eu quero aprender como que cada coisa está perto de cada coisa. Então, dá para mim só os valores maiores. Ele vai aplica aqui uma série de convoluções, no caso seria aqui uma série de reduções dessa imagem e passa para a próxima camada, que é a camada da frente. A camada da frente fala o seguinte, olha, pega essa imagem aí, quebra em 4 partes e dá para mim qual que é o maior valor de cada parte. Então, a imagem aqui, ele ia quebrar em 4 partes e ia dar aqui qual que é o maior valor de cada parte. Ia passar para a próxima imagem. Veja que aqui, diferente da imagem original, eu já tenho aqui um conjunto de imagens, né, que elas já estão bem quebradas, já estão bem mais pequenas. O que eu estou fazendo, na verdade, aqui nesse módulo de convolução, é aplicando uma série de filtros, uma série de modificações da imagem, passando para a camada seguinte. Quanto mais eu faço isso, pode ser que melhor eu aprenda sobre uma determinada imagem, ou não. Isso não é sempre verdade. Ter muitas camadas em uma rede não significa dizer que você vai aprender melhor. E no final das contas, ele passa aqui para as camadas conectadas, que é que faz a nossa classificação. Ele pega aqui, tem um monte de camada aqui, tem um monte de neurônio, cada neurônio recebe uma imagem e aplica uma série de cálculos, e no final ele consegue saber aqui, né? Ele dá uma taxa, na verdade, de porcentagem para essa imagem. Ele vai falar se é gato ou não nesse caso, só que ele poderia falar, olha, isso aqui é 10% de gato, 50% de cachorro, mais 40% de búfalo, algo nesse sentido. Mas imagine que você está classificando cachorro, lobo e raposa. Os valores vão ser bem altos e bem próximos. Mas imagine que você está classificando cachorro e cobra. Os valores já vão ser bem distantes. Então é basicamente isso que é o processo de convolução. É esse processo de convolução. É esse processo de convolução que ajuda a gente a conseguir extrair características suficientes para conseguir representar como que o cérebro humano funciona e conseguir ter um algoritmo, né, que consegue tomar decisões tão boas quanto no caso de um ser humano.